Quando meu marido olhou para a diretora Elaine e disse com aquele sorriso ensaiado que eu conhecia tão bem: "A mãe não participa de nada, sabe como é, né? Trabalho dela é mais importante. Sou eu quem cuida das crianças, quem vem nas reuniões, quem assina a agenda." Eu senti meu estômago revirar. Mas dessa vez não foi de raiva. Foi de uma satisfação gelada, calculada, que vinha crescendo dentro de mim há 8 meses. Porque eu sabia exatamente o que vinha a seguir. E ele não fazia a menor ideia do erro que acabara de cometer. A sala da diretoria cheirava a café requentado e papel. Aquelas paredes bege claras, cheias de desenhos infantis colados com fita crepe, testemunhas silenciosas de tantas reuniões onde eu tinha ficado calada, engolindo as mentiras dele. Rodrigo estava sentado na cadeira ao lado da minha, de terno azul marinho impecável, gravata perfeitamente alinhada, aquela postura de quem estava acostumado a dominar tribunais. Eu, de calça jeans e blusa branca simples, cabelo preso num rabo de cavalo apressado, porque tinha saído de uma reunião de trabalho correndo para não me atrasar. Mais uma vez, como sempre. Ele continuou: "Olha, diretora, eu não queria trazer isso à tona, mas a gente precisa pensar no bem-estar das crianças, não é? A Patrícia é uma ótima profissional, eu reconheço, mas mãe ausente é mãe ausente. Lucas me perguntou outro dia por que a mãe nunca vai buscá-lo na escola. A Sofia chorou semana passada porque todas as mães foram na apresentação do Dia das Mães, menos a dela. Mentira. Mentira descarada, ensaiada, repetida tantas vezes que ele próprio devia acreditar nela. Eu tinha ido na apresentação do Dia das Mães. Sentei na terceira fileira. Filmei tudo. Sofia me abraçou chorando de alegria no final. Mas Rodrigo não estava lá para ver. Rodrigo nunca estava. Ele só aparecia nas reuniões importantes, naquelas onde tinha plateia, onde podia construir sua narrativa de pai herói e mãe ausente. Olhei para a diretora Elaine. Ela era uma mulher na faixa dos 50 anos, cabelos grisalhos, sempre presos num coque elegante, óculos de grau na ponta do nariz. Nos últimos 3 meses, desde que finalmente abri o jogo com ela, Elaine tinha se tornado mais do que uma diretora. Ela tinha se tornado uma aliada, uma testemunha, e naquele momento, enquanto Rodrigo continuava seu monólogo teatral, ela me lançou um olhar rápido. Um olhar que dizia: "Está pronta?" Eu assenti. Quase imperceptível. Mas ela entendeu. Rodrigo estava tão imerso em sua própria performance que não percebeu quando Elaine girou o monitor do computador. O som do clique do mouse ecoou na sala pequena. Ela abriu uma pasta, depois outra. A tela azul da caixa de e-mails corporativos da escola apareceu e ela começou a rolar. Devagar, metodicamente. "Senhor Rodrigo." A voz dela cortou o discurso dele como uma lâmina afiada. "O senhor disse que a mãe não participa de nada, correto?" Ele piscou, surpreso com a interrupção, mas rapidamente recompôs a máscara. "Exatamente. Eu sei que é difícil para a senhora também, lidar com pais que não comparecem, mas infelizmente essa é a realidade da Patrícia. Eu sempre digo para ela que as crianças precisam de presença, não de dinheiro, mas ela." "Senhor Rodrigo?" Elaine interrompeu novamente, e dessa vez havia uma firmeza na voz que fez até eu me arrepiar. "Aqui no meu computador eu tenho 47 e-mails da sua esposa. 47. Desde o início do ano letivo, perguntando sobre o desenvolvimento do Lucas em matemática, solicitando material extra de leitura para a Sofia, avisando que o Lucas tinha consulta médica e não poderia entregar o trabalho na data, pedindo orientação sobre como lidar com a dificuldade de socialização da Sofia no recreio, confirmando presença em eventos, pedindo desculpas por ter perdido a reunião de setembro porque teve uma cirurgia de emergência, mas perguntando se podia remarcar individual. O silêncio que caiu naquela sala foi ensurdecedor. Rodrigo abriu a boca. Fechou. Abriu de novo. As orelhas dele começaram a ficar vermelhas, aquele vermelho que subia pelo pescoço quando ele estava sendo contrariado e não sabia como reagir. Elaine continuou, implacável. "E do senhor, senhor Rodrigo?
Do senhor eu tenho exatamente 0 e-mails. Nenhum. Nem para confirmar presença nesta reunião de hoje. Foi a Patrícia quem confirmou, por e-mail, há 3 dias. Eu não disse nada. Não precisava. Apenas cruzei as pernas e deixei um suspiro longo escapar, como se finalmente pudesse soltar um peso que carregava há anos. Porque era exatamente isso, um peso, o peso de ser invisível, de fazer tudo e não receber crédito por nada, de ser apagada da própria narrativa da minha vida. Rodrigo tentou se recuperar. Diretora, com todo respeito, e-mail não significa presença. Eu venho pessoalmente. Eu busco as crianças. Eu. O senhor buscou as crianças 17 vezes este ano. Elaine o interrompeu, consultando outra planilha. A Patrícia buscou 114 vezes. Mesmo trabalhando em casa, ela reorganiza a agenda para estar aqui às 17h15, todo santo dia. O senhor vem apenas quando tem reunião agendada ou quando a Patrícia está viajando a trabalho, o que aconteceu exatamente 3 vezes este ano. Senti meu coração acelerando, mas não de nervosismo, de vitória, de justiça finalmente sendo feita. Porque cada número que Elaine citava era uma prova que eu tinha meticulosamente juntado, documentado, arquivado. Durante 8 meses, desde aquele dia, em junho do ano passado, quando encontrei o rascunho do processo de guarda no notebook dele. Foi numa terça-feira à noite. Rodrigo tinha saído para encontrar os amigos, ou pelo menos era o que ele disse. Eu estava procurando uma receita que ele tinha salvado de um bolo que os meninos gostavam e acabei abrindo a pasta errada. Processo. Guarda Lucas e Sofia. Meu sangue gelou. Abri o arquivo. Era um rascunho, cheio de anotações dele nas margens. Mãe ausente, prioriza carreira, não acompanha a vida escolar, crianças relatam ausência materna. E por baixo, em negrito, uma anotação que me fez sentir náusea. Construir narrativa por 12 meses antes de entrar com processo. Preciso de testemunhas. Naquela noite, eu não dormi. Fiquei olhando para o teto do nosso quarto, ouvindo a respiração pesada dele ao meu lado, e uma raiva fria, calculada, começou a tomar forma dentro de mim. Ele estava planejando me tirar meus filhos, não porque eu era uma mãe ruim, não porque eles estavam em perigo comigo, mas porque sim, porque ele podia, porque na cabeça distorcida dele, isso seria a vingança perfeita por eu não ser a esposa submissa que ele queria. Rodrigo nunca me perdoou por ganhar mais do que ele. Quando nos casamos, 12 anos atrás em Curitiba, numa cerimônia pequena na Igreja do Rosário, ele era o advogado promissor e eu era a estagiária de marketing. Mas eu subi rápido, muito rápido. Gerente aos 28, coordenadora nacional aos 32, diretora de marketing digital aos 36. E com cada promoção, cada aumento salarial, cada viagem a trabalho, eu sentia ele encolher. Não fisicamente, mas emocionalmente. Como se meu sucesso fosse um insulto pessoal a ele. As críticas começaram sutis. Você trabalha demais. As crianças sentem sua falta. Será que vale a pena tanto sacrifício? E eu, idiota, acreditei. Comecei a me questionar. Será que eu era mesmo uma mãe ruim? Será que estava priorizando carreira demais? Comecei a compensar. Trabalhava até tarde da noite depois que eles dormiam. Acordava às 5 da manhã para adiantar relatórios antes de preparar café da manhã. Recusava viagens sempre que possível, mas nunca era suficiente. Porque o problema nunca fui eu. O problema era o ego ferido dele. E agora, sentada naquela sala, vendo a máscara dele rachar, eu finalmente entendia. Ele não queria a guarda das crianças por amor. Ele queria me destruir. Queria me tirar a única coisa que realmente importava para mim. E quase conseguiu. Diretora, eu acho que a senhora está sendo injusta. Rodrigo tentou novamente, mas a voz dele já não tinha a mesma firmeza. Presença não se mede em e-mails ou... Presença se mede em presença, senhor Rodrigo. Elaine o cortou. E já que estamos falando disso, deixa eu mostrar mais uma coisa para o senhor. Ela abriu outra pasta,
Fotos, dezenas de fotos, festa junina, eu ao lado da Sofia segurando a bandeirinha dela. Apresentação de dança, eu na primeira fila filmando, feira de ciências, eu ajudando o Lucas a montar a maquete de vulcão. Dia das Mães, eu abraçada com os dois, lágrimas no rosto. Cada evento, cada momento, documentado. A Patrícia me enviou essas fotos há 2 meses, Elaine explicou. Ela me procurou preocupada, dizendo que o senhor estava espalhando uma narrativa que não correspondia à realidade. Pediu que eu verificasse os registros da escola. E eu verifiquei. Tudo. Cada e-mail, cada presença, cada ligação. E sabe o que eu descobri, senhor Rodrigo? Que a Patrícia é uma das mães mais presentes que temos nesta escola. E que o senhor, com todo respeito, é um pai que aparece apenas quando convém. Rodrigo me olhou. E naquele olhar eu vi tudo. Raiva, choque, traição. Como se eu tivesse cometido um crime por me defender, por não aceitar passivamente ser apagada da vida dos meus próprios filhos. Você armou isso? Ele sussurrou, e havia veneno naquela voz. Você veio aqui pelas minhas costas e armou isso? Eu finalmente falei. Minha voz saiu mais calma do que eu esperava. Eu não armei nada, Rodrigo. Eu documentei a verdade. Existe diferença. Documentou? Que diabos você está falando? Eu sei do processo. Deixei cair, observando a cor sumir do rosto dele. Eu sei que você estava planejando pedir a guarda das crianças. Eu achei o rascunho no seu notebook há 8 meses. Construir narrativa por 6 a 12 meses antes de entrar com o processo. Lembra dessa anotação? O silêncio voltou, mas dessa vez era diferente. Era o silêncio de alguém que foi pego, de alguém cujo castelo de mentiras acabara de desmoronar. E sabe o que eu fiz, Rodrigo? Eu fiquei quieta, não te confrontei, não fiz escândalo. Eu simplesmente comecei a documentar cada e-mail que eu mandava para a minha escola, cada presença minha em evento, cada mensagem trocada com professores, cada vez que eu buscava as crianças e você não estava. Cada promessa que você fazia para eles e quebrava. 8 meses, Rodrigo. 8 meses juntando provas enquanto você construía sua mentira. Ele estava pálido. Completamente pálido. As mãos tremiam levemente sobre a pasta que tinha trazido, cheia de anotações preparadas para essa reunião. Anotações que agora eram completamente inúteis. Elaine se levantou. Senhor Rodrigo, eu vou ser muito clara com o senhor. Se o senhor tentar usar esta escola como testemunha de que a Patrícia é uma mãe ausente, eu pessoalmente vou depor contra o senhor, com documentos, com números, com provas. Porque eu não tolero manipulação e, principalmente, não tolero manipulação que usa crianças como instrumento. Rodrigo se levantou cambaleante. Isso é um absurdo. Vocês duas se juntaram contra mim. Isso não vai ficar assim. Não, Rodrigo, eu disse, me levantando também e encarando ele pela primeira vez em anos sem medo. Nós não nos juntamos contra você. A verdade se juntou contra as suas mentiras e vai piorar muito antes de melhorar, eu te garanto. Ele saiu batendo a porta, o som ecoou pelas paredes, fazendo os desenhos das crianças balançarem levemente nas paredes. Eu e Elaine ficamos paradas ali, em silêncio, até ouvir o barulho do carro dele saindo do estacionamento, acelerando mais do que deveria. Você está bem? Elaine perguntou suavemente. Eu respirei fundo. Estou. Pela primeira vez em muito tempo, eu realmente estou. Ela sorriu. O pendrive que você me deu está num lugar seguro. Se você precisar, para advogado, para juiz, para quem for, eu tenho tudo guardado. Cópias físicas e digitais. O pendrive vermelho, meu trunfo secreto. Dentro dele estava tudo, absolutamente tudo. E Rodrigo não fazia ideia do que estava por vir. Saí daquela escola com um peso a menos nos ombros, mas com o coração acelerado. Porque eu sabia que aquilo era apenas o começo. Rodrigo não ia aceitar passivamente. Homens como ele nunca aceitam. Mas dessa vez, eu estava preparada. Dessa vez, eu tinha provas. Dessa vez, eu não estava sozinha. No caminho para casa, parei no sinal da Avenida 7 de Setembro e peguei o celular.
tinha uma mensagem da doutora Mônica Vieira, minha advogada e amiga de faculdade, que tinha reaparecido na minha vida no momento exato em que eu precisava. Patrícia, conseguiu a confirmação da diretora? Preciso disso documentado para quando ele entrar com o processo. Digitei rápido. Consegui. E foi melhor do que esperávamos. Ele se enterrou sozinho na frente dela. Ela vai depor a nosso favor. A resposta veio em segundos. Perfeito. Amanhã, às 14 horas, no meu escritório. Vamos finalizar a estratégia. E Pati, você foi incrível. Larguei o celular no banco e deixei as lágrimas finalmente virem. Lágrimas de alívio, de cansaço, de raiva acumulada, mas também de esperança, porque pela primeira vez em 12 anos, eu não estava apenas reagindo, eu estava agindo. E Rodrigo estava prestes a descobrir que a mulher invisível que ele passou anos apagando tinha guardado cada recibo, cada prova, cada migalha de evidência da verdade que ele tentou enterrar. A guerra tinha começado, mas dessa vez eu não estava desarmada. Se você quer descobrir como eu usei cada mentira dele contra ele mesmo, como transformei 8 meses de humilhação silenciosa na maior virada da minha vida, e como um pendrive vermelho destruiu todos os planos dele de me tirar meus filhos, se inscreva agora no canal e ativa o sininho, porque o que aconteceu a seguir ninguém poderia imaginar. Deixa seu like se você já passou por algo parecido, se você já foi invisível na própria vida, se você já engoliu mentiras em silêncio enquanto juntava forças para revidar. E comenta de onde você está assistindo, porque essa história está só começando e a vingança foi servida gelada. Conheci Rodrigo numa sexta-feira chuvosa de abril, há 14 anos, num bar chamado Armazém do Shopping, ali perto da Boca Maldita, no centro de Curitiba. Eu tinha 24 anos, estava no último ano da faculdade de Publicidade e Propaganda e trabalhava como estagiária numa agência pequena que mal pagava as contas. Ele tinha 27, recém-formado em Direito, estagiando num escritório grande de advocacia trabalhista, cheio de sonhos e ambições. E Deus, como ele era charmoso. Lembro do cheiro de cerveja gelada misturado com o aroma de chuva que entrava pela porta toda vez que alguém chegava. Eu estava com 2 amigas da faculdade, rindo alto demais, comemorando a aprovação de um projeto que eu tinha apresentado naquela semana. Rodrigo estava com uns colegas de escritório, gravata afrouxada, manga da camisa social enrolada até os cotovelos. Nossos olhares se cruzaram por acaso quando eu fui pedir outra rodada no balcão. Você parece estar comemorando algo importante, ele disse, sorriso fácil, olhos castanhos brilhando mesmo na luz amarelada do bar. Aprovação de projeto, respondi, ainda tonta de felicidade e de 2 cervejas. Primeira vez que um cliente aprova uma ideia minha sem pedir mudanças. Então, você é publicitária. Quase. Ainda estagiária. Mas um dia chego lá. Vai chegar, ele disse com uma convicção que me fez acreditar. Você tem aquele brilho nos olhos de quem não desiste fácil. Foi assim que começou. Simples, leve. Ele pediu meu número. Ligou no dia seguinte. Nos encontramos para um café na Rua das Flores. Depois outro. E outro. Em 2 meses, estávamos namorando. Em 1 ano, morávamos juntos num apartamento pequeno no bairro Água Verde. Em 2 anos e meio, casamos. A cerimônia foi linda, mesmo simples. Igreja do Rosário, decoração branca e verde, minha mãe chorando na primeira fila, meu pai me entregando no altar com aquele orgulho contido que ele sempre teve. Rodrigo estava lindo de terno cinza, e quando ele disse, eu aceito, eu realmente acreditei que aquilo era para sempre. Lua de mel em Florianópolis, 5 dias de praia, risadas, planos, tantos planos. Vamos ter 2 filhos, ele disse uma noite, deitados na areia, ainda morna, olhando as estrelas. Um menino e uma menina. Vou ser o melhor pai do mundo. Vou ensinar futebol para o menino, levar a menina para todo canto. Vamos ser aquela família que todo mundo inveja, sabe? E eu quis acreditar. Deus, como eu quis. Os primeiros 3 anos foram bons. Não perfeitos, mas bons. Ele trabalhava muito, eu também. Construíamos nossa vida tijolo por tijolo. Apartamento pequeno virou apartamento maior.
Carro usado virou carro zero. Eu fui promovida de estagiária para assistente, depois para analista. Rodrigo virou advogado júnior, depois pleno. Jantares com amigos, viagens de fim de semana, sexo bom, risadas fáceis. Era o que eu achava que casamento devia ser. Lucas nasceu quando eu tinha 28 anos. Parto cesárea, 7 da manhã de uma segunda-feira de agosto, 3,2 kg de puro amor. Quando colocaram ele nos meus braços pela primeira vez, ainda na sala de cirurgia, eu entendi o que era amor incondicional. Aquele cheiro de bebê, aquela pele macia, aqueles olhinhos apertados. Rodrigo chorou. Chorou de verdade, lágrimas descendo pelo rosto, mão tremendo quando segurou o filho pela primeira vez. Vou dar tudo para ele, Rodrigo sussurrou. Ele não vai passar pelas dificuldades que eu passei. Prometo. E no começo, ele cumpriu. Acordava de madrugada quando Lucas chorava, trocava fraldas, dava banho, brincava no chão com aqueles brinquedos barulhentos que eu odiava, mas que faziam nosso filho gargalhar. Éramos um time, uma família. Eu tinha acabado de ser promovida para coordenadora quando engravidei do Lucas, e meu chefe tinha sido flexível. Home office 2 vezes por semana, reuniões remarcadas quando necessário. Eu conseguia equilibrar. Mal, mas conseguia. Sofia nasceu 3 anos depois. Outra cesárea, dessa vez mais tranquila porque eu já sabia o que esperar. 2,9 kg, cabelinho preto igual ao meu, olhos enormes que pareciam enxergar minha alma. Lucas, com 3 anos, ficou enciumado no começo, mas logo se tornou o irmão mais protetor do mundo. E nossa família parecia completa. Mas foi depois da Sofia que as coisas começaram a mudar. Sutilmente no começo. Tão sutilmente que eu nem percebi. Eu tinha sido promovida novamente. Coordenadora nacional de marketing digital. Salário quase dobrando. Viagens ocasionais para São Paulo e Rio. E pela primeira vez na nossa relação, eu ganhava mais que Rodrigo. Não muito mais, mas mais. E algo nele quebrou. Você vai viajar de novo? Ele perguntou numa quinta-feira à noite, quando eu estava arrumando a mala para um evento de 3 dias em São Paulo. Sofia tinha 6 meses. Lucas estava com 3 anos e meio. É trabalho, amor, você sabe. Trabalho ou ego? A pergunta veio com um tom que eu nunca tinha ouvido antes. Amargo, cortante. Como assim, ego? Esquece. Ele saiu da sala, deixando o ar pesado entre nós. As críticas começaram pequenas. As crianças sentem sua falta. Você está sempre cansada. Será que vale a pena? E eu, boba, comecei a internalizar. Comecei a sentir culpa. Culpa por trabalhar. Culpa por viajar. Culpa por ser boa no que fazia. Comecei a recusar viagens. Pedia para participar de reuniões remotamente. Trabalhava até 2, 3 da manhã depois que as crianças dormiam para compensar o tempo que passava com elas durante o dia. Acordava às 5 para adiantar relatórios antes de preparar café da manhã. Dormia 4, 5 horas por noite. Vivia no limite. Mas ainda assim, nunca era suficiente. Você perdeu a apresentação do Lucas hoje, Rodrigo disse num tom de decepção estudada. Que apresentação? Não tinha nada marcado na agenda. Tinha sim. A professora mandou o bilhete semana passada. Eu não vi bilhete nenhum. Por que você não me avisou? Porque eu não sou sua secretária, Patrícia. Você é mãe dele. Tinha que acompanhar. E a culpa me comia viva. Até descobrir, meses depois, que nunca tinha existido apresentação nenhuma. Ele tinha inventado só para me fazer sentir culpada. Só para reforçar a narrativa. As reuniões de pais viraram território dele. Deixa que eu vou. Você deve estar cansada do trabalho. No começo, pareceu gentileza. Depois entendi que era estratégia. Ele ia sozinho, construía relacionamento com professores, com diretora, com outros pais, e lentamente, sem que eu percebesse, ele ia plantando a semente. A Patrícia trabalha muito, sabe? Eu que cuido da parte escolar. Ela é ótima no que faz, mas mãe presente. Bem, né? E as pessoas acreditavam, porque ele era charmoso, porque ele aparecia,
porque ele sabia exatamente o que dizer e como dizer. Minha mãe faleceu quando Sofia tinha 2 anos. Câncer de mama, rápido e cruel. Ela deixou uma herança para mim, R$ 160 mil, fruto de uma vida inteira de economia e da venda do apartamento pequeno onde ela morava. Rodrigo quis que juntássemos ao patrimônio comum do casal. É nosso dinheiro, amor, família. Mas algo dentro de mim disse não. Pela primeira vez, eu disse não. Vou guardar separado, fundo de emergência, para as crianças. Ele ficou 1 semana sem me dirigir a palavra. 1 semana inteira de silêncio gélido, de portas batendo, de suspiros altos, até que eu quase cedi, quase. Mas minha avó, que criou minha mãe sozinha, tinha me dito uma vez: mulher precisa ter dinheiro próprio, sempre. Não importa o quanto você ame, não importa o quanto confie. Dinheiro próprio é liberdade. Então guardei, apliquei, e aquele dinheiro cresceu, virou 180 mil, depois 200 mil. Hoje está em 320 mil. E Rodrigo sempre odiou isso. Sempre odiou que eu tivesse algo que ele não controlava. Os anos passaram em névoa de trabalho, culpa, cansaço e pequenas humilhações. Ele parou de me elogiar, parou de me tocar. Sexo virou obrigação mecânica, quinzenal se muito. Ele reclamava de tudo, da comida que eu fazia, da casa que nunca estava limpa o suficiente, mesmo com faxineira 3 vezes por semana, das crianças que estavam mal educadas porque você não coloca limites. E quando eu reagia, quando eu tentava argumentar, ele usava a arma mais cruel. Você não está aqui, Patrícia. Você não sabe o que acontece no dia a dia com eles. Eu sei. Eu que estou presente. Presente. A palavra que ele usava como uma faca. Mas a verdade é que Rodrigo nunca foi presente. Ele era performático. Ele aparecia nos momentos certos, nas horas certas, para as pessoas certas. Mas no dia a dia, quem acordava às 6 da manhã para preparar lancheira era eu. Quem levava em médico era eu. Quem ajudava com lição de casa era eu. Quem sabia nome de professora, número de calçado, comida favorita, medo escondido, era eu. Rodrigo sabia performar paternidade. Eu vivia maternidade. E aquilo me corroía, porque eu via as crianças me olhando com amor, me procurando quando tinham pesadelo, me chamando quando machucavam, mas ouvindo ele dizer para os outros que eu era ausente. E lentamente elas começaram a internalizar. Lucas, com 7 anos, me perguntou uma vez: mãe, por que você trabalha tanto? O pai disse que você podia trabalhar menos. Engoli o choro. Porque eu preciso, meu amor, para a gente ter uma vida boa. Mas a gente já tem vida boa. Como explicar para uma criança de 7 anos que o trabalho da mãe dele pagava 60% das contas da casa? Como explicar que se eu parasse, aquela vida boa desmoronaria? Como explicar que o pai dele estava plantando sementes de ressentimento que cresceriam e me afastariam dos meus próprios filhos? Então eu engoli. Engoli e continuei. Trabalhando, compensando, tentando ser 2 pessoas em uma, mãe e profissional, e falhando em ambas, ou pelo menos era o que eu sentia. Até junho do ano passado. Até aquela terça-feira maldita, quando encontrei o rascunho no notebook dele. Rodrigo tinha saído para encontrar os amigos. Vou chegar tarde, não me espera acordada. Era cada vez mais comum, 2, 3 vezes por semana. Sempre amigos, sempre chegar tarde. Eu até desconfiava de traição, mas estava cansada demais para investigar. E no fundo, uma parte de mim não se importava mais. O casamento já estava morto, só não tínhamos enterrado ainda. Eu estava procurando uma receita de bolo de cenoura que ele tinha salvado, aquela que o Lucas adorava. O notebook dele estava aberto na mesa da sala. Abri o navegador, histórico recente, e lá estava. Uma pasta. Processo, guarda Lucas e Sofia, rascunho. Meu coração parou. Literalmente parou por 1 segundo antes de disparar. Cliquei com a mão tremendo. Era um documento de 23 páginas. 23 páginas detalhando como eu era uma mãe negligente, ausente, que priorizava a carreira acima dos filhos.
Tinha até depoimentos fictícios que ele planejava conseguir. Sogra pode testemunhar que Patrícia não visita as crianças nos fins de semana quando está cansada. Mentira! Minha mãe estava morta há 3 anos. Vizinhos podem confirmar que as crianças ficam sozinhas frequentemente. Mentira! Elas nunca ficaram sozinhas 1 minuto sequer. Mas o pior, o que realmente me fez sentir náusea, foi a anotação no final. Em negrito, sublinhado, como um lembrete para ele mesmo. Construir narrativa por 6-12 meses antes de entrar com processo. Preciso de testemunhas sólidas. Escola é fundamental. Médicos também. Focar em mãe ausente, pai presente, interesse das crianças, estabilidade emocional comigo. Embaixo, outra anotação. Patrícia tem 290k de herança guardado. Na separação, consigo metade, na 145 capaz, metade dos bens comuns. Las, pensão dela para mim se conseguir guarda. Total aproximado. 600k, baus 4.500 mês. Ele tinha calculado. Ele tinha colocado no papel quanto eu valia financeiramente para ele. E tinha decidido que valia a pena me destruir para conseguir aquilo. Sentei no chão frio da sala, notebook ainda aberto no colo, e vomitei. Vomitei de raiva, de desgosto, de dor. Chorei até não ter mais lágrimas. E quando não havia mais nada para sair, uma clareza fria tomou conta de mim. Ele queria guerra? Teria guerra. Mas dessa vez eu não lutaria emocionalmente. Lutaria estrategicamente. Copiei o documento inteiro. Salvei em 3 lugares diferentes. Pendrive, nuvem, e-mail para mim mesma. E então limpei o histórico de acesso. Fechei tudo como estava. E quando Rodrigo chegou em casa às 2 da manhã, cheirando a uísque e perfume barato, eu estava na cama, fingindo dormir. No dia seguinte, criei uma pasta no meu e-mail. Provas, Rodrigo. E comecei a documentar. Tudo. Absolutamente tudo. Cada e-mail que mandei para a escola, copiado e arquivado com data e hora. Cada vez que busquei as crianças, foto com timestamp, cada evento escolar, filmado e salvo, cada consulta médica, recibo guardado, cada conversa com professora, gravada, discretamente no celular no bolso. Cada promessa que ele fazia e quebrava, anotada. E o mais importante, procurei ajuda. Lembrei da Mônica, Mônica Vieira. Tínhamos estudado juntas na faculdade, éramos amigas próximas, mas perdemos contato depois que ela se mudou para Londrina. Descobri pelo Facebook que ela tinha voltado para Curitiba. Era advogada especializada em direito de família. Mandei mensagem. Encontramos para café. Contei tudo. Ela ouviu em silêncio, fazendo anotações no tablet. Quando terminei, ela me olhou com uma seriedade que me assustou. Patrícia, você está descrevendo alienação parental preparatória. Isso é crime. E pelo que você está me contando, ele está te estudando há anos. Isso não é impulso, isso é premeditação. O que eu faço? Exatamente o que você está fazendo. Documenta tudo, mas não confronta. Não dá margem para ele antecipar o processo antes que você esteja preparada. Você tem 8 meses, talvez 1 ano, até ele se sentir seguro para entrar com a ação. Usa esse tempo, junta provas, cria rede de apoio, e quando ele vier, você vai estar pronta. Foi o que fiz. Durante 8 meses, vivi uma mentira. Fingia que estava tudo bem. Fingia que não sabia. Enquanto isso, documentava cada segundo, cada e-mail, cada presença, cada ausência dele, cada mentira. Procurei a diretora Elaine. Contei tudo. Mostrei o documento. Ela ficou horrorizada. Eu não posso acreditar. Ele parecia tão presente. É o que ele quer que você acredite, expliquei. Mas, diretora, eu preciso da sua ajuda. Preciso que a senhora verifique os registros, e-mails, presenças, tudo. Porque quando ele vier, e ele vai vir, eu preciso da verdade documentada. Ela verificou. E ficou ainda mais horrorizada quando viu os números. 47 e-mails meus contra 0 dele. 114 buscas minhas contra 17 dele. Presença em eventos. Eu, 92%. Ele, 8%.
Como ele achava que ia conseguir? Ela perguntou, incrédula. Porque ele apostava que ninguém ia verificar. Apostava no charme, na narrativa, na palavra dele contra a minha. E, historicamente, a palavra de um homem de terno vale mais que a palavra de uma mãe cansada. Mas não dessa vez. Dessa vez eu tinha números, tinha provas, tinha testemunhas e tinha raiva suficiente para ir até o fim. A reunião no escritório da doutora Mônica aconteceu numa tarde quente de fevereiro, exatamente um dia após a confrontação na escola. O escritório dela ficava num prédio comercial elegante na Avenida Cândido de Abreu, 12º andar, vista para o bosque. Paredes brancas, móveis de madeira clara, aquele cheiro de papel novo e café forte que parece ser obrigatório em escritórios de advocacia. Mônica me recebeu com um abraço apertado. Ela tinha mudado pouco desde a faculdade. Cabelos castanhos agora mais curtos, uns fios grisalhos que ela não escondia, óculos de grau com armação vermelha que combinava com o batom. Estava de blazer preto e calça social, aquela elegância profissional que impõe respeito. Senta, respira e me conta tudo, ela disse, colocando uma xícara de café fumegante na minha frente. Contei. A reunião. A cara do Rodrigo quando foi desmascarado. A diretora abrindo os e-mails, cada detalhe. Mônica anotava tudo no tablet, parando vez ou outra para fazer perguntas cirúrgicas. Ele disse alguma coisa depois? Ligou? Mandou mensagem? Nada. Silêncio total. Mas isso me assusta mais do que se ele tivesse gritado. Mônica concordou com a cabeça. Ele está se reagrupando. Homens como seu marido não reagem impulsivamente quando perdem o controle. Eles calculam. Ele vai voltar e vai voltar com força. A pergunta é, como? Eu trouxe o pendrive, disse, tirando da bolsa aquele pendrive vermelho que tinha se tornado minha âncora nos últimos meses. Está tudo aqui, os 47 e-mails. Prints de conversas com professores, fotos de cada evento escolar que participei nos últimos 3 anos. Recibos de médico, dentista, psicóloga infantil, tudo no meu nome, até gravações. Mônica conectou o pendrive no computador e começou a navegar pelas pastas. Eu tinha organizado tudo meticulosamente. Uma pasta para cada tipo de prova. E-mails escola, fotos eventos, recibos médicos, extratos bancários, áudios, documento original dele. Quando ela abriu a pasta Documento Original dele e começou a ler o rascunho do processo, sua expressão ficou séria. Ela leu em silêncio por longos minutos e eu podia ver a mandíbula dela se contraindo. Patrícia, isso aqui? Isso é premeditação pura. Isso não é um marido frustrado querendo guarda. Isso é um plano calculado de destruição. Olha essa anotação. Convencer sogra a testemunhar. Sua mãe está viva? Não. Morreu há 3 anos. Então ele ia usar uma testemunha morta ou falsificar? Isso é crime. Múltiplos crimes, na verdade. Ela continuou lendo. E aqui, Patrícia tem 290k guardado, na separação consigo metade. Ele sabe que esse dinheiro é herança exclusiva sua. Não sabe. Eu deixei claro na época. E pela lei, herança não entra em partilha. Exatamente. O que significa que ele planejava entrar na justiça com informações falsas para conseguir dinheiro que legalmente não tem direito. Isso soma alienação parental, falsidade ideológica potencial, má-fé processual. Mônica encostou na cadeira, tirando os óculos e esfregando os olhos. Pati, com essas provas, a gente não só defende você. A gente vira o jogo completamente. Como? A gente entra primeiro. O silêncio que se seguiu foi pesado. Entrar primeiro? Com o quê? Divórcio. Divórcio, pedido de guarda unilateral das crianças, restrição de convivência dele supervisionada por terceiros e uma ação de danos morais por alienação parental preparatória. A gente não espera ele atacar. A gente ataca primeiro, com provas, com testemunhas, com tudo. Meu coração disparou. Eu posso fazer isso? Você não só pode, como deve. Patrícia, escuta bem o que eu vou te dizer. Homens como Rodrigo contam com o medo das mulheres.
Eles contam que você vai esperar, vai tentar salvar o casamento, vai dar mais uma chance. E enquanto você espera, ele continua construindo a narrativa dele. Quantas pessoas já acreditam que você é ausente? Pensei. Familiares dele, com certeza. Alguns amigos comuns. Talvez até meus sogros, embora eu não tivesse certeza. Não sei. Algumas. Então, cada dia que passa é mais um dia que a mentira se consolida. A gente precisa agir agora. Essa semana. Antes que ele se recupere do choque da escola e articule a próxima jogada. Mas as crianças... Mônica, isso vai destruir elas. Um divórcio litigioso, o pai tendo que provar que é bom pai, eu tendo que provar que sou boa mãe. Mônica se levantou e veio sentar na cadeira ao meu lado, segurando minhas mãos. Patty, olha para mim. As crianças já estão sendo destruídas. Pelo pai delas. Ele está usando elas como arma. Plantando na cabeça delas que você é ausente. Isso é abuso psicológico. E vai piorar. Se a gente não agir, daqui 6 meses ele entra com o processo dele. E aí você vai estar na defensiva, com as crianças já mais alienadas, com mais gente acreditando nele. A gente age agora ou perde a janela. Eu sabia que ela tinha razão. Racionalmente eu sabia. Mas emocionalmente? Emocionalmente eu estava aterrorizada, porque divórcio significa fim. Fim definitivo. E por mais que o casamento estivesse morto, por mais que eu não amasse mais Rodrigo, havia o medo. Medo de ser mãe solteira. Medo de não dar conta sozinha. Medo de errar. Me dá até amanhã, pedi. Só um dia para processar tudo. Para conversar com as crianças mentalmente, sabe? Preparar o terreno emocional. Mônica hesitou, mas concordou. Um dia, amanhã às 5 da tarde você me liga e confirma. E Patty? Não volta para casa e confronta ele. Não dá pistas. Age normal. Porque se ele desconfiar que a gente vai entrar primeiro, ele pode antecipar tudo e a gente perde a vantagem. Voltei para casa com o estômago embrulhado. Rodrigo ainda não tinha chegado do trabalho. As crianças estavam na sala, Lucas jogando videogame, Sofia desenhando no chão. Elas levantaram quando me viram. Mãe, olha o desenho que eu fiz para você. Sofia correu com o papel, olhinhos brilhando. Era um desenho de nós 4. Ela, Lucas, eu e Rodrigo. Mas eu estava desenhada maior que todos os outros, bem no centro, de braços abertos. E tinha escrito com letra torta. Minha mãe é a melhor do mundo. Eu desmoronei, abracei ela tão forte que ela até reclamou. Mãe, tá me sufocando. Desculpa, meu amor. É que seu desenho é o mais lindo que eu já vi na vida. Lucas pausou o jogo. Mãe, você tá chorando? Não, filho, é alergia. Mentira, mas mentira necessária. Porque como explicar para eles que o mundo deles estava prestes a desabar? Rodrigo chegou às 7 da noite. Entrou em silêncio, jogou a pasta na mesa da sala, foi direto para o quarto trocar de roupa. Não falou comigo, nem olhou. Durante o jantar que eu tinha preparado, macarrão com almôndegas, o favorito das crianças, ele comeu em silêncio enquanto as crianças tagarelavam sobre a escola. Pai, você vai na minha apresentação de judô sexta que vem? Lucas perguntou, olhinhos esperançosos. Vou ver se consigo. Rodrigo respondeu sem olhar para ele. Depende do trabalho. Mas você prometeu. Eu disse que vou ver. Lucas, não enche. Vi o rostinho do meu filho murchar, e algo dentro de mim endureceu ainda mais. Por que aquilo? Aquilo era o Rodrigo real. O Rodrigo que promete e não cumpre. O Rodrigo que só aparece quando há plateia. E eu estava cansada de fazer o trabalho emocional por ele. Depois que as crianças dormiram, Rodrigo veio para a sala onde eu estava trabalhando no notebook. Ele ficou parado na porta, braços cruzados, aquela postura que ele usava quando queria intimidar. A gente precisa conversar. Sobre o quê? Perguntei sem tirar os olhos da tela. Sobre você me fazer passar vergonha na frente da diretora. Agora eu olhei. Eu te fiz passar vergonha? Rodrigo, você mentiu. Na cara dela, na minha, sobre mim. Sobre nossos filhos. E quando foi confrontado com provas, você se vitimiza?
Provas. Você armou aquilo. Você foi lá pelas minhas costas, contaminou a diretora, criou uma narrativa. Eu documentei a verdade, cortei. E minha voz saiu mais firme do que eu esperava. 47 e-mails, Rodrigo. 47. Você não tem nenhum. 114 vezes eu busquei as crianças. Você 17. Esses são números, não narrativa. Números. E você acha que isso importa? Você acha que um juiz vai ligar para e-mail? Presença é outra coisa, Patrícia. É estar lá, é ser lembrado. E eu sou lembrado. Você é a mãe que trabalha demais. E você é o pai que mente demais. Ele avançou. Não para me bater, Rodrigo nunca foi fisicamente violento, mas avançou com aquela energia agressiva, tentando me intimidar. Você não sabe com quem está mexendo. Eu sou advogado. Eu sei como essas coisas funcionam. E pode ter certeza que você vai se arrepender de ter me desafiado. Engoli seco, mas não desviei o olhar. Estou tremendo de medo, Rodrigo. Vai dormir. Amanhã a gente conversa quando você estiver mais calmo. Ele riu. Uma risada sem humor. Calmo. Você destruiu qualquer chance da gente resolver isso de forma civilizada. Agora vai ser do jeito difícil. E você vai perder. As crianças, a casa, tudo. Saiu batendo a porta do quarto. Eu fiquei ali, sozinha na sala iluminada apenas pela luz azulada do notebook, mãos tremendo. Peguei o celular e mandei mensagem para Mônica. Confirmo, entra com tudo amanhã. A resposta veio em segundos. Amém. Vou preparar tudo. Amanhã, às 9h, passa aqui para assinar os documentos. E Patrícia? Respira. Você está fazendo a coisa certa. Mas fazer a coisa certa dói. Dói de um jeito que eu não estava preparada. Não dormi aquela noite. Fiquei deitada no sofá da sala, porque não aguentava mais dividir cama com ele, olhando para o teto, pensando em cada decisão que tinha me levado até ali, cada concessão, cada vez que engoli humilhação, cada vez que priorizei paz em vez de dignidade. Às 6h, me levantei. Preparei café da manhã para as crianças. Acordei elas com beijos e carinhos. Rodrigo saiu cedo, antes delas acordarem, sem se despedir. Levei Lucas e Sofia para a escola. Beijei cada um demorado antes de eles entrarem. Mãe, tá tudo bem? Lucas perguntou, franzindo a testinha. Tá, meu amor. Mamãe só tá cansada. Vai lá, aproveita o dia. Ele me abraçou forte. Eu te amo, mãe. Você é a melhor. E eu desmoronei de novo. Dentro do carro, sozinha, chorei. Chorei por tudo que estava prestes a acontecer. Pela infância deles que ia mudar. Pela família que ia se partir. Mas também chorei de alívio, porque ia acabar. A mentira ia acabar. Às 9h estava no escritório da Mônica. Ela tinha preparado tudo. Pilhas de documentos, petição inicial de divórcio, pedido de guarda unilateral com direito de visitação supervisionado, ação de danos morais por alienação parental preparatória e um pedido de medida protetiva de urgência, impedindo Rodrigo de falar mal de mim para qualquer pessoa, especialmente para as crianças, sob pena de multa diária. Isso tudo? Perguntei, olhando a quantidade de papel. Isso tudo. E tem mais. A gente vai pedir também que ele arque com pensão alimentícia, óbvio, mas além disso, que ele pague metade de todas as despesas extraordinárias que você bancou sozinha nos últimos 3 anos. Escola particular, plano de saúde, psicóloga da Sofia, aulas de judô do Lucas, tudo. E a gente tem os recibos. Quanto isso dá? Mônica consultou uma planilha. Aproximadamente 73.400. Metade seria 36.700 reais que ele te deve. Eu tinha bancado 73 mil reais sozinha? Em 3 anos? E nunca tinha parado para calcular. Nunca tinha parado para perceber que enquanto ele reclamava que eu não participava, eu estava literalmente pagando a vida dos nossos filhos. E a casa? Né? Perguntei. A casa foi comprada na constância do casamento, então vai para partilha. Mas a gente vai pedir que você fique com ela, junto com as crianças, e compense ele com outros bens, o carro dele, por exemplo, e metade dos investimentos dele. E minha herança? Sua herança não entra, é exclusivamente sua.
E a gente vai deixar isso muito claro na petição, com documentos provando que foi herança e que você sempre manteve separado. Respirei fundo. E quando ele vai saber? Hoje à tarde. Depois que você assinar aqui, eu protocolo tudo eletronicamente. Em 2, 3 horas, ele vai ser notificado. E Patrícia, quando ele souber, ele vai surtar. Então eu preciso que você não esteja sozinha com ele. Vai para casa de alguma amiga? Algum familiar? Pensei rápido. Minha prima Andréia, ela mora em Colombo. Posso ficar lá uns dias com as crianças. Perfeito. Busca elas na escola hoje, faz uma mala e vai. Não avisa ele. Só sai. Deixa um bilhete dizendo que precisava de uns dias para pensar, algo genérico, e me avisa quando estiver em local seguro. Assinei tudo, cada documento, cada petição, cada anexo. Minha mão tremia, mas assinei. E quando terminei, Mônica me abraçou. Você é corajosa, Patty. Não esquece disso. O que você está fazendo requer coragem. Não me sinto corajosa, me sinto apavorada. Coragem não é ausência de medo, é agir apesar dele. Saí de lá às 11 da manhã, fui direto para casa e comecei a fazer malas. Roupas para mim e para as crianças, remédios, brinquedos, documentos importantes. Coloquei tudo no porta-malas do meu carro. Deixei um bilhete na mesa da cozinha. Rodrigo, preciso de uns dias para pensar. As crianças estão comigo. A gente conversa em breve. Patrícia. Busquei Lucas e Sofia na escola às 5 da tarde. A gente vai passar uns dias na casa da tia Andréia, anunciei, tentando soar animada. Por quê? Lucas perguntou desconfiado. Porque sim. Porque a mamãe tá cansada e precisa de um tempo diferente. Vai ser legal. Vocês vão adorar. Sofia aplaudiu. A tia Andréia tem aquele gato grande. Eu posso brincar com ele? Pode, meu amor. Chegamos na casa da Andréia às 6h30. Ela já sabia de tudo. Eu tinha ligado e contado pela manhã. Me recebeu com um abraço apertado e olhos marejados. Você fez certo, ela sussurrou. Você fez muito certo. Às 7h15, meu celular tocou. Rodrigo, 8 vezes seguidas. Não atendi, então vieram as mensagens. O que diabos você fez, Patrícia? Você entrou com divórcio e pedindo guarda. Você está louca? Completamente louca? Eu vou destruir você. Vou provar que você é louca, instável, e vou tirar essas crianças de você. Pode ter certeza que você vai se arrepender. Bloqueei o número. Minha mão tremia tanto que quase derrubei o celular. Mônica ligou minutos depois. Ele foi notificado, e pelo tom dos e-mails que ele mandou para o escritório, não recebeu bem. Você está segura? Estou na casa da minha prima. Ótimo, não responde ele. Qualquer coisa, qualquer ameaça, printa e me manda. Isso tudo é prova do caráter dele. E Patty, respira. O pior já passou. Agora é só administrar as consequências. Mas as consequências viriam com força, e de formas que eu não imaginava. Os 3 dias seguintes foram um borrão de ansiedade, mensagens ignoradas e tentativas de manter alguma normalidade para as crianças. Lucas começou a perguntar por que o pai não ligava. Sofia chorava à noite pedindo para voltar para casa. E eu, tentando ser forte, sentia meu coração se partir a cada lágrima deles. Na quarta-feira de manhã, Mônica me ligou. Sua voz tinha um tom que eu não conseguia decifrar. Sério, mas com uma ponta de satisfação. Patrícia, ele respondeu. E não foi só ele. Foi o advogado dele. Dr. Henrique Almeida, um dos melhores de Curitiba em direito de família. Mas aqui está a parte interessante. A resposta dele é fraca. Muito fraca. Como assim fraca? Ele basicamente repete a narrativa que você já conhece. Mãe ausente, pai presente, melhor interesse das crianças. Mas não trouxe uma prova nova. Nenhuma. Nem testemunha, nem documento, nada. É como se ele tivesse sido pego tão de surpresa que não teve tempo de construir defesa sólida. E tem mais. Ele está pedindo que a audiência seja adiada por 60 dias para juntar provas e testemunhas. O que significa que ele não tem nada agora. E o juiz vai dar esse prazo? Não, se eu conseguir evitar. Já preparei a contestação da contestação e pedi que a audiência de conciliação seja mantida para a próxima semana. Quanto mais rápido, melhor para a gente.
Ele ainda está desorganizado, vulnerável. Mas, Mônica, 60 dias. Ele pode fazer muita coisa nesse tempo. Pode montar testemunhas, pode. Pode. Mas já jogou a cartada principal na escola e perdeu. A diretora já está do nosso lado como testemunha. E olha só, eu conversei com a doutora Helena Moraes, a psicóloga da Sofia. Você se lembra que pediu para ela acompanhar a Sofia por causa da timidez? Sim, claro. Ela aceitou fazer um laudo técnico. E Pati. O laudo é devastador. Para ele. Meu coração acelerou. Como assim? A Sofia, em várias sessões, falou sobre o pai. Disse que ele promete coisas e não cumpre. Que ele só brinca com ela quando tem visita. Que ele grita quando ela pede atenção. E a mais impactante, ela disse textualmente, o papai falou para a vovó que a mamãe não cuida da gente. Mas é mentira. A mamãe cuida sim. A psicóloga documentou tudo, com datas, com contexto. Isso é ouro, Patrícia. É a própria criança desmentindo a alienação que ele tentou fazer. Eu desabei. Sentada na cozinha da Andréia, com o sol da manhã entrando pela janela, desabei em lágrimas. Não de tristeza, de alívio. Minha filha de 7 anos tinha sido minha testemunha sem nem saber. Ela não vai ter que depor, vai? Perguntei com a voz embargada. Mônica, por favor, diz que ela não vai ter que ficar na frente de um juiz. Não, o laudo basta. Crianças dessa idade não depõem em casos assim. O juiz pode pedir uma avaliação psicológica do núcleo familiar se achar necessário, mas depoimento direto não. Fica tranquila. Respirei aliviada. A ideia de colocar meus filhos no meio daquele inferno me aterrorizava mais do que perder a guarda. E agora? O que eu faço? Agora você volta para casa, hoje mesmo, porque ficar fora está dando munição para ele argumentar que você abandonou o lar. E a gente não quer isso. Volta, estabelece sua presença e se ele fizer qualquer cena, qualquer ameaça, você liga para a polícia. Imediatamente. A gente já tem medida protetiva pedida, só está esperando o deferimento. Voltei para casa naquela tarde. O caminho de Colombo até Curitiba nunca pareceu tão longo. As crianças estavam animadas por voltar. Rodrigo não estava quando chegamos. O apartamento cheirava a fechado, pizza velha e abandono. Havia roupas jogadas no sofá, louça suja na pia, lixo transbordando. Em 3 dias ele tinha deixado a casa virar um caos. Coloquei as crianças para tomar banho enquanto limpava a cozinha. Precisava de normalidade. Precisava que eles sentissem que ainda havia lar ali. Estava terminando de lavar a louça quando ouvi a chave na porta. Rodrigo entrou. E o homem que entrou não era o Rodrigo que eu conhecia. Estava com barba por fazer, camisa amarrotada, olhos vermelhos de sono ou de bebida ou de choro, não sabia dizer. Ele me viu na cozinha e congelou. Você voltou, ele disse, e a voz saiu rouca. Eu moro aqui, Rodrigo. Claro que voltei. Você não pode fazer isso. Você não pode me tirar meus filhos. Eu não estou tirando ninguém de você. Estou protegendo eles de uma narrativa falsa que você criou para me destruir. Ele avançou, mas parou quando ouviu as vozes das crianças vindo do corredor. Lucas apareceu de pijama, cabelo molhado. Pai, você tá aqui? Rodrigo abriu um sorriso que não chegou aos olhos. Oi, campeão. Pai estava com saudade. A gente também. Por que você não ligou? Tava trabalhando muito, filho. Desculpa. Sofia apareceu em seguida, correndo para abraçar o pai. Pai, a tia Andréia tem um gato enorme desse tamanho? Ela abriu os braços exagerando. Rodrigo a pegou no colo e por um segundo fugaz, vi genuína emoção no rosto dele. Talvez amor, talvez medo de perder. Não sei. Pai, você vai jantar com a gente? Lucas perguntou esperançoso. Rodrigo me olhou. Eu assenti levemente. Não por ele. Pelos meninos. Vou, filho. Vou sim. O jantar foi a coisa mais estranha que já vivi. Sentados à mesa, os 4, fingindo normalidade enquanto o mundo desabava ao redor. As crianças falavam animadas sobre a escola, sobre o gato da tia Andréia, sobre tudo e nada. Rodrigo e eu nos revezávamos respondendo, mas nunca nos olhando diretamente.
Depois que coloquei as crianças para dormir, voltei para a sala. Rodrigo estava sentado no sofá, cabeça entre as mãos. Quando me ouviu entrar, levantou. Seus olhos estavam marejados. Patrícia, pelo amor de Deus, a gente pode conversar? De verdade? Conversar sobre o quê, Rodrigo? Sobre acabar com isso, sobre não destruir nossa família. Você destruiu nossa família quando decidiu me usar como vilã na história da sua vida. Quando decidiu que era mais fácil me apagar do que me valorizar. Eu reconheço que errei. Reconheço, tá? Eu fui longe demais. Mas não era para ser assim. Não era para explodir desse jeito. Como era para ser, então? Você ia entrar com processo de guarda, me pintar como mãe negligente, tirar meus filhos de mim, e eu ia aceitar calada? Era esse o plano? Ele não respondeu. E o silêncio foi resposta suficiente. Eu achei o rascunho, Rodrigo. Achei faz 8 meses. E desde então, eu me preparei. Cada e-mail que você não mandou, eu mandei. Cada evento que você não foi, eu fui. Cada mentira que você contou, eu documentei a verdade. Você me subestimou. Achou que eu ia ser a vítima passiva da sua narrativa. Mas eu não sou. Você me traiu, ele disse, e havia raiva voltando na voz. Foi pelas minhas costas, armou com a diretora, com a advogada, com todo mundo. Eu me defendi. Tem diferença. Não tem. Você poderia ter vindo conversar comigo. A gente poderia ter resolvido entre nós. Resolver? Rodrigo, você estava há meses, talvez anos, plantando que eu era mãe ruim, construindo testemunhas, manipulando situações. E você acha que se eu viesse conversar você ia parar? Você ia me olhar nos olhos e dizer: desculpa, amor, eu estava errado? Homens como você não fazem isso. Homens como você dobram a aposta. Ele ficou vermelho. Homens como eu? Que tipo de homem você acha que eu sou? O tipo que calcula quanto a esposa vale financeiramente antes de destruir ela. Você anotou, Rodrigo? 600 mil mais 4.500 ralhos por mês. Você colocou preço na minha destruição. Ele empalideceu. Você vasculhou meu computador? Você deixou aberto, e ainda bem que deixou, porque foi isso que me salvou. Rodrigo começou a andar de um lado para o outro, mãos nos cabelos. Isso não vai ficar assim. Você entrou com um processo cheio de mentiras, me pintando como vilão, e acha que vai ganhar? Não são mentiras, são fatos, documentados, provados. E sim, eu vou ganhar, porque eu tenho a verdade do meu lado. Verdade? Ele riu amargo. Patrícia, verdade é relativa em tribunal. É sobre quem conta a melhor história. E eu sou advogado. Eu sei como fazer isso. Então faz. Conta sua história. Apresenta suas testemunhas. Mostra as provas. Ah, espera. Você não tem. Você só tem a narrativa. E narrativa sem prova é mentira. A conversa estava escalando. As vozes subindo, e eu temia que as crianças acordassem. Olha, não adianta discutir agora. Você tem seu advogado, eu tenho o meu. A gente se vê na audiência. E as crianças? Você vai mesmo me impedir de ver meus filhos? Eu não estou te impedindo de nada. Você pode vê-los, com supervisão. Até que um juiz determine que é seguro não ter. Supervisão. Você está me tratando como se eu fosse um perigo. Você é um perigo, Rodrigo. Você é um perigo emocional para eles, porque você usa eles como arma, porque você planta coisas na cabeça deles. E até que você prove que não vai fazer alienação parental, sim, precisa de supervisão. Ele ficou parado, olhando para mim como se me visse pela primeira vez. Quem é você? Porque a Patrícia que eu conhecia nunca me enfrentaria assim. A Patrícia que você conhecia estava cansada demais para reagir, mas ela acordou. E agora você vai ter que lidar com ela. Ele saiu batendo a porta novamente. Ouvi o carro dele acelerar e sumir na noite. Sentei no sofá e deixei o silêncio me envolver. Estava tremendo. Toda aquela força que mostrei era fachada. Por dentro eu estava despedaçada, mas não podia mostrar. Não agora. A audiência de conciliação foi marcada para a segunda-feira seguinte. 5 dias de espera que pareceram uma eternidade. Rodrigo não voltou para casa.
Ficou num hotel, segundo descobri depois. Mandava mensagens para as crianças, coisas superficiais, mas não tentou buscá-los nem me ligou. Na sexta-feira, 2 dias antes da audiência, recebi uma ligação, número desconhecido. Atendi hesitante. Alô? Patrícia? Aqui é Marta, Marta Mendes, sua sogra. Meu estômago afundou. Eu e Marta nunca tivemos uma relação próxima. Ela sempre foi distante, fria, daquele tipo de sogra que acha que ninguém é bom o suficiente para o filho. Oi, Marta. Eu preciso conversar com você. Pessoalmente. Hoje. Pode ser. Sobre o quê? Sobre meu filho e sobre verdades que eu preciso dizer antes que seja tarde demais. Marquei de encontrá-la num café, aquele mesmo armazém do shopping onde conheci Rodrigo tantos anos atrás. A ironia não passou despercebida. Marta chegou pontualmente. Ela era uma mulher de 60 e poucos anos, cabelos grisalhos sempre impecáveis, roupas elegantes, postura rígida. Mas naquele dia, algo nela estava diferente, cansada, pesada. Sentou na minha frente e foi direto ao ponto. Rodrigo me contou tudo, a versão dele, e eu preciso saber a sua. Contei tudo. O rascunho, as mentiras, a reunião na escola, as provas, tudo. Ela ouviu em silêncio, sem interromper, aqueles olhos azuis fixos em mim. Quando terminei, ela suspirou fundo. Eu imaginava, não tudo, mas alguma coisa. Como assim? Patrícia, você não foi a primeira. A frase caiu como uma bomba. Rodrigo foi noivo antes de você, há quase 15 anos. Uma moça chamada Júlia, linda, inteligente, médica, e ele fez a mesma coisa. Construiu uma narrativa de que ela era fria, distante, que priorizava a carreira. Terminou o noivado 2 meses antes do casamento, destruindo a reputação dela no processo. E eu deixei. Porque ele é meu filho, e eu sempre acreditei na versão dele. Eu estava sem palavras. Por que você está me contando isso agora? Porque dessa vez tem crianças envolvidas. Porque dessa vez eu vi as provas. Rodrigo me mostrou o processo que você entrou. Achou que eu ia ficar do lado dele automaticamente. E eu quase fiquei. Até ligar para a diretora Elaine. Você ligou para ela? Liguei. Apresentei-me como avó. Disse que estava preocupada com a situação e perguntei com sinceridade se ela achava que as crianças estavam seguras com você. Sabe o que ela me disse? Disse que você era uma das mães mais presentes e dedicadas que ela já viu. E que estava chocada com as mentiras que Rodrigo tinha espalhado. E então me mandou os registros. Todas as participações suas. Todos os e-mails. Lágrimas corriam pelo rosto dela agora. Meu filho é um mentiroso. E eu criei ele assim. Sempre protegi, sempre justifiquei. Quando ele manipulava situações, eu chamava de esperteza. Quando ele destruía pessoas, eu dizia, eles mereciam. Mas chega. Eu não vou deixar ele destruir os próprios filhos no processo. O que você vai fazer? Vou depor, a favor de você, se precisar. Vou dizer a verdade. Que você sempre foi presente, que sempre cuidou das crianças, e que Rodrigo está reproduzindo um padrão destrutivo que eu deveria ter cortado há anos. Talvez assim ele finalmente acorde. Eu não sabia o que dizer. A sogra que eu achava que me odiava estava ali, oferecendo ser minha aliada. Marta, você tem certeza? Ele é seu filho? Isso pode acabar com a relação de vocês. Se minha relação com meu filho depende de eu compactuar com mentiras que machucam meus netos, então que acabe. Eu tenho que escolher entre proteger o ego dele ou proteger a inocência das crianças. E eu escolho as crianças. Saímos daquele café com algo que eu não esperava, uma aliança improvável. E com a certeza de que na audiência, Rodrigo ia ser confrontado não só por mim, não só pela diretora, mas pela própria mãe. No domingo, véspera da audiência, coloquei as crianças para dormir cedo. Lucas me abraçou forte antes de fechar os olhos. Mãe, por que você e o pai estão brigados? A gente não está brigado, filho. A gente só precisa resolver algumas coisas de adulto. Vocês vão se separar? Os olhinhos dele estavam cheios de lágrimas. Não menti.
Não podia mentir. Talvez, meu amor. Mas o que não vai mudar nunca, nunca mesmo, é o quanto eu e seu pai amamos você e a Sofia. Nada disso é culpa de vocês, tá? Eu sei, ele disse baixinho, mas ainda dói. Eu sei que dói. Dói na mamãe também. Mas às vezes a gente precisa fazer coisas que doem agora para ficar melhor depois. E eu prometo de verdade que eu vou fazer de tudo para vocês ficarem bem. Combinado? Combinado. Beijei sua testa e saí do quarto com o coração em frangalhos. Na segunda-feira, acordei às 5 da manhã. Não tinha conseguido dormir. Tomei banho demorado, me arrumei com cuidado. Calça social preta, blusa branca, blazer azul marinho, cabelo preso, maquiagem leve. Queria parecer serena, controlada, profissional. Tudo que não estava sentindo. Mônica me buscou às 8. Pronta? Não, mas vamos assim mesmo. O fórum era no centro de Curitiba, aquele prédio imponente e frio onde tantas famílias se despedaçam legalmente. Subimos até a sala de audiências, terceiro andar, corredor longo com bancos de madeira onde outras pessoas esperavam suas próprias tragédias serem resolvidas. Rodrigo já estava lá. Com o Dr. Henrique Almeida ao lado, um homem de uns 50 anos, terno cinza impecável, pasta de couro. Rodrigo evitou meu olhar. Entramos na sala. Juíza doutora Carmen Rodrigues, uma mulher de uns 40 e poucos anos, cabelos curtos, óculos, expressão séria. Ela nos cumprimentou brevemente e foi direto ao ponto. Antes de começarmos, preciso deixar claro, esta é uma audiência de conciliação. O objetivo é verificar se há possibilidade de acordo entre as partes. Se não houver, marcaremos instrução para ouvir testemunhas e analisar provas. Estou sendo clara? Todos concordamos. Bem, li as petições iniciais de ambos e preciso dizer, raramente vejo um caso com tantas contradições. De um lado, um pai dizendo que a mãe é ausente. Do outro, uma mãe apresentando 47 e-mails comprovando presença ativa. Alguém está mentindo, e eu vou descobrir quem. O tom dela não deixava margem para brincadeira. Ela olhou para Rodrigo. Senhor Rodrigo, o senhor alega que a mãe é negligente e ausente, mas os autos mostram evidências do contrário. O senhor tem provas para sustentar sua alegação? Rodrigo olhou para o advogado. Dr. Henrique se pronunciou. Excelência, meu cliente baseia suas alegações em presença física diária, rotina com os filhos. Rotina documentada? A juíza cortou. Porque a mãe apresentou 114 comprovantes de busca escolar, dezenas de fotos em eventos. Depoimento da diretora confirmando participação ativa. O pai apresentou o quê? Silêncio. Eu vou tomar como ausência de provas, a juíza disse secamente. E vou dizer mais. Há nos autos uma cópia de um documento, supostamente criado pelo Sr. Rodrigo, planejando uma ação de guarda com base em narrativa fabricada. O senhor confirma a autoria desse documento? Rodrigo ficou pálido. Aquilo era só um rascunho, não era sério. Não era sério? Senhor Rodrigo, o senhor é advogado. Sabe bem que rascunho de petição é evidência de intenção, e a intenção aqui expressa é de alienação parental premeditada. A sala ficou em silêncio absoluto. Mônica apertou minha mão por baixo da mesa. A juíza continuou. Vou determinar perícia psicológica do núcleo familiar. E vou manter a guarda provisória com a mãe, ampliando o regime de visitação do pai para fins de semana alternados, mas com supervisão de terceiros até conclusão da perícia. E, senhor Rodrigo, se durante esse processo eu descobrir qualquer tentativa de manipulação das crianças, de criação de falsas memórias ou de alienação parental, o senhor perderá até o direito de visitação. Estou sendo clara. Sim, excelência, Rodrigo murmurou. Saímos da audiência vitoriosos, mas exaustos, e eu sabia que aquilo era só o começo do fim. 6 meses depois daquela audiência, eu estava sentada na varanda do meu novo apartamento, um 2 quartos aconchegante no Batel, tomando café e olhando o sol nascendo sobre Curitiba.
As crianças ainda dormiam, era sábado de manhã, e aquele silêncio tranquilo era algo que eu tinha aprendido a valorizar. Silêncio sem tensão, sem medo, sem ter que andar em ovos dentro da própria casa. O divórcio tinha saído há 2 meses. Definitivo. Irrevogável. Eu fiquei com a guarda das crianças. Rodrigo tinha direito a fins de semana alternados, sem supervisão, depois que a perícia psicológica concluiu que ele não representava risco imediato, mas recomendou terapia familiar obrigatória. Ele aceitou os termos, não teve escolha. A casa ficou comigo, compensando ele com o carro dele e metade dos investimentos, exatamente como Mônica tinha planejado. Minha herança permaneceu intocada, exclusivamente minha. E ele foi condenado a pagar pensão alimentícia de R$ 5.200 mensais, mais metade de todas as despesas extraordinárias. E ainda teve que me ressarcir os R$ 36.700 que eu tinha arcado sozinha nos últimos anos. Mas vendi a casa. Não conseguia mais morar lá. Cada cômodo carregava memórias pesadas demais. Então vendi. Comprei esse apartamento menor, mas cheio de luz, e recomeçamos. Os 3. Do zero. Lucas levou tempo para processar. Ele tinha 10 anos agora, entendia mais do que eu gostaria. Fez terapia, chorou muito, me perguntou 1000 vezes se era culpa dele. E 1000 vezes eu disse que não, que nunca seria, que adultos às vezes tomam decisões difíceis, mas que o amor por ele nunca mudaria. Aos poucos, ele foi aceitando. Hoje me abraça forte quando chega da escola e diz que está orgulhoso de mim. Você é forte, mãe. Tipo uma super-heroína, mas sem capa. Sofia, com 8 anos agora, foi mais resiliente do que eu imaginava. Crianças menores têm essa capacidade incrível de adaptação. Ela decorou o quarto novo com desenhos e fotos, fez amizade com a vizinha do andar de cima e, às vezes, nas sessões de terapia que fazemos juntas, diz coisas que me quebram e me reconstroem ao mesmo tempo. Mamãe, eu sempre soube que você cuidava da gente. Eu só não entendia por que o papai falava diferente. Rodrigo. Rodrigo mudou. Não completamente. Pessoas como ele raramente mudam de verdade. Mas suficiente. A terapia obrigatória, a sentença da juíza, o choque de ter perdido o controle, tudo isso o forçou a olhar no espelho. Ele é mais presente agora nos fins de semana que tem com as crianças. Não perfeito, mas melhor. Não promete o que não pode cumprir. Não fala mal de mim para eles, pelo menos não que eu saiba. E quando vem buscá-los, a gente troca algumas palavras cordiais. Nunca seremos amigos. Mas conseguimos ser co-pais civilizados. Marta, minha ex-sogra, virou aliada inesperada. Ela depôs na audiência final, confirmando tudo o que tinha me dito naquele café. Rodrigo não falou com ela por 3 meses, mas eventualmente eles se reconciliaram, com condições. Ela deixou claro que não toleraria mais mentiras, não compactuaria mais com manipulações. E Rodrigo, acostumado a ter ela sempre ao seu lado incondicionalmente, teve que engolir. Hoje Marta busca as crianças 1 vez por semana, leva para comer sorvete, me manda fotos deles sorrindo. Obrigada por não me excluir da vida deles, ela me disse uma vez. Eu não merecia sua generosidade. Mas eu não fiz por generosidade. Fiz porque as crianças amam a avó. E eu não seria como Rodrigo, usando afeto como arma. Elaine, a diretora, virou mais que testemunha, virou amiga. A gente toma café 1 vez por mês, fala sobre educação, sobre os desafios de criar filhos, sobre a vida. Ela me confessou que o caso me marcou profundamente. Em 20 anos de educação, nunca vi um pai construir uma mentira tão elaborada. E nunca vi uma mãe se defender com tanta dignidade. Você me ensinou muito, Patrícia. A doutora Helena Moraes, a psicóloga da Sofia, continuou acompanhando as duas. O laudo que ela produziu foi peça-chave no processo. Mostrou não só que Sofia não estava alienada de mim, mas que tinha clareza emocional sobre a dinâmica familiar. Crianças veem mais do que achamos, Helena me disse. Sofia sempre soube quem cuidava de verdade. Ela só precisava de permissão para falar. Mônica,
Mônica virou mais que advogada. Virou irmã que eu escolhi. Almoçamos juntas toda terça-feira. Ela comemora cada vitória minha como se fosse dela. E quando o divórcio finalmente saiu, quando assinei aquele último papel que me fazia oficialmente solteira de novo, ela abriu uma garrafa de vinho no escritório dela e brindou. A mulher que se recusou a ser apagada. A mulher que documentou a própria verdade. A mulher que venceu. No trabalho, ironicamente, eu prosperei. Ser promovida a diretora de marketing nacional bem no meio do divórcio poderia ter me destruído. Mas foi o contrário. Foi meu refúgio. Meu lugar seguro, onde eu tinha controle. Onde resultados dependiam de esforço, não de manipulação. Meu chefe, quando contei sobre a separação, foi surpreendentemente compreensivo. Patrícia, você sempre entregou tudo no prazo, sempre com qualidade. Se precisar de flexibilidade, me avisa. Mas não duvido da sua capacidade. E eu não decepcionei. Fechei 3 contratos grandes, lancei uma campanha digital que virou case de sucesso, mentorei 2 analistas juniores. O trabalho que Rodrigo tanto usou como arma contra mim se tornou prova de que eu era capaz de equilibrar tudo. Financeiramente, respirei. Sem ter que sustentar os hábitos caros dele, sem ter que compensar a diferença quando ele esquecia de pagar sua parte, meu dinheiro passou a render. A herança da minha mãe, aqueles 320 mil reais que ele tanto cobiçou, cresceu. Hoje está em 410 mil. Investido, seguro, intocado. Um colchão de segurança que me dá a liberdade de nunca mais depender de ninguém. E eu mudei. Não externamente. Mesma altura, mesmo rosto, mesmos cabelos castanhos que agora deixo soltos mais vezes. Mas internamente, sou outra pessoa. Mais forte? Talvez. Mais cansada? Com certeza. Mas principalmente, mais consciente. Consciente do meu valor. Consciente de que silenciar não é manter paz. É permitir guerra interna. Consciente de que documentar não é paranoia, é proteção. Consciente de que dignidade não se negocia. Comecei terapia. Deveria ter começado anos antes, mas orgulho, vergonha, falta de tempo, sempre havia desculpas. Mas depois do divórcio, percebi que precisava. Precisava processar 12 anos de micro-humilhações. Precisava entender como deixei chegar naquele ponto. Precisava perdoar a mim mesma por não ter visto os sinais antes, por ter acreditado nas mentiras dele por tanto tempo, por ter permitido que minha própria narrativa fosse sequestrada. Minha terapeuta, doutora Beatriz, me fez perguntas difíceis. Patrícia, em que momento você deixou de confiar na sua própria percepção? E eu não soube responder. Foi gradual. Um comentário aqui, uma crítica velada ali. Até que minha realidade passou a ser filtrada pelo olhar dele. Isso tem nome, ela me disse. Gaslighting. Ele te fez questionar sua própria sanidade, sua própria memória, seu próprio valor. E o pior, funcionou. Por anos. Mas não mais, nunca mais. Fiz novos amigos, retomei hobbies, comecei aulas de yoga às terças à noite. Entrei num clube de leitura com mulheres incríveis que também tinham suas próprias histórias de recomeço. Saí para jantar com amigas da faculdade que tinha perdido contato durante o casamento. Descobri que Rodrigo, sutilmente, tinha me isolado. Elas não te entendem. Elas são más influências. Você trabalha demais para perder tempo com essas pessoas. E eu, boba, acreditei. Namorar? Não. Ainda não. Talvez nunca mais. Talvez daqui a alguns anos, não sei. Agora estou aprendendo a namorar a mim mesma. Redescobrir quem é Patrícia fora do papel de esposa, fora da sombra de alguém. E está sendo libertador. As crianças me perguntam às vezes: Mãe, você vai arrumar um namorado? E eu respondo com honestidade: Não sei, meu amor. Por enquanto, estou feliz sendo só sua mãe e sendo eu mesma. E Sofia, com aquela sabedoria inesperada de criança, diz: Tá bom, mas se você arrumar, ele tem que ser legal. E não pode gritar. Não vai gritar, eu prometo. E se gritar, não fica. Rodrigo tentou uma vez reconciliação. Foi há 4 meses.
Ele apareceu aqui no apartamento para buscar as crianças, mas estava diferente. Cabelo cortado diferente, roupa mais casual, olhar mais suave. Patrícia, você tem uns minutos? Deixei as crianças pegarem as mochilas e saí para conversar com ele no corredor. Eu estava pensando. A gente não podia tentar de novo? Fazer diferente? Eu mudei. Tô fazendo terapia. Tô tentando ser melhor. Olhei para ele. E não senti raiva. Não senti mágoa. Não senti nada além de uma pena distante. Rodrigo, eu não duvido que você esteja tentando ser melhor. E isso é bom. Pro seu bem, principalmente. Mas não, a gente não volta. Nunca. Porque eu não sou mais a mulher que você destruiu. Eu sou a mulher que se reconstruiu. E ela não tem espaço para você. Ele assentiu, olhos marejados. Eu estraguei tudo, né? Você estragou. Mas eu consertei a mim mesma e agora tô bem assim. Ele foi embora com as crianças naquele dia sem insistir mais. E não voltou a tocar no assunto. Hoje, 6 meses depois da sentença definitiva, 1 ano e meio depois daquela reunião explosiva na escola, 2 anos depois de ter descoberto o rascunho que mudou tudo, eu acordo e não sinto aquele peso no peito. Acordo e as crianças estão rindo na cozinha fazendo panquecas bagunçadas. Acordo e sei que todo e-mail que mandei, toda foto que tirei, todo recibo que guardei, tudo valeu. O pendrive vermelho está guardado numa gaveta, não preciso mais dele. Mas não jogo fora. É um lembrete. Um lembrete de que mulheres precisam documentar, precisam ter provas, porque narrativas sem evidências são facilmente descartadas. Mas evidências? Evidências falam mais alto que charme, mais alto que lágrimas, mais alto que manipulação. Recebi mensagens, ao longo desses meses, de mulheres que ouviram minha história através de amigos em comum, através da rede silenciosa que existe entre nós. Mulheres em situações parecidas, sentindo-se invisíveis, sendo apagadas, questionando-se. E eu respondo todas, sempre, com a mesma mensagem: documente, junte provas. Não aceite ser invisível, e se precisar de ajuda, me chama. Virei, sem querer, uma espécie de porto seguro, e isso me enche de propósito. Minha mãe, que faleceu antes de ver minha transformação, deixou mais que herança financeira. Deixou uma lição que eu só entendi tarde demais. Mulher precisa ter dinheiro próprio, sempre. Hoje eu adiciono e precisa ter voz própria, verdade própria, força própria. Lucas me perguntou ontem, enquanto fazíamos o dever de casa juntos na mesa da cozinha, uma pergunta que me pegou desprevenida. Mãe, você se arrepende de ter casado com o pai? Parei. Pensei. Respondi com honestidade. Não, filho, porque se eu não tivesse casado com ele, você e a Sofia não existiriam. E vocês são a melhor coisa que já me aconteceu. O que eu me arrependo é de ter ficado calada por tanto tempo, de não ter me defendido antes, mas aprendi. E agora ensino você. Nunca deixa ninguém apagar você. Nunca deixa ninguém te fazer duvidar do seu valor. Nunca. Ele me abraçou. Você é demais, mãe. E naquele abraço, naquele momento simples de sábado à tarde, eu entendi. Venci. Não venci no tribunal, embora tenha vencido lá também. Venci na vida. Venci porque meus filhos sabem quem eu sou de verdade. Venci porque me olho no espelho e gosto da mulher que vejo. Venci porque escolhi dignidade em vez de conveniência. Rodrigo segue a vida dele. Ouvi dizer que está namorando alguém novo. Uma professora mais jovem, deslumbrada com o charme dele. Torço para que ele realmente tenha mudado. Torço para que ela não passe pelo que passei. Mas se passar, espero que ela seja mais rápida que eu para reagir. Às vezes, em noites quietas como essa, depois que as crianças dormem, eu pego o pendrive vermelho e conecto no notebook. Navego pelas pastas, olho os e-mails, as fotos, os recibos, e penso em quantas mulheres não têm isso. Quantas não documentam. Quantas acreditam que amor conquista tudo, que basta ser boa esposa, boa mãe, que o reconhecimento virá. E eu queria gritar para cada uma delas. Não vem. Não naturalmente. Você precisa criar sua própria narrativa.
Precisa ser a autora da sua história, não personagem coadjuvante na história de outra pessoa. Hoje recebi uma mensagem da Mônica. Pati, lembra que eu disse que seu caso viraria referência? Usei ele, anonimizado, claro, numa palestra sobre alienação parental. As mulheres na plateia choraram. 3 me procuraram depois pedindo ajuda. Você está salvando vidas sem nem saber. Talvez seja esse o legado. Não a vitória judicial, não o divórcio, mas a mensagem: é possível sair, é possível se defender, é possível reconstruir. O sol agora está alto. Sofia acabou de acordar, cabelo todo bagunçado, pedindo panqueca. Lucas segue dormindo, adolescente em formação que adora dormir até tarde em fins de semana. E eu, Patrícia Mendes, 39 anos, diretora de marketing, mãe de 2, divorciada, reconstruída, vou fazer panquecas. Vou fazer panquecas na minha cozinha, no meu apartamento, com meu dinheiro, rodeada dos meus filhos, vivendo minha verdade, sem medo, sem vergonha, sem ser invisível. E se tem uma coisa que aprendi nesses últimos 2 anos é essa: dignidade não se negocia. Amor próprio não se terceiriza. E nunca, jamais, é tarde demais para se escolher. Rodrigo quis me apagar. Quis fazer de mim a vilã. Quis me tirar o que eu mais amo. Mas esqueceu de uma coisa: mulheres são feitas de fogo e recomeço. E quando você tenta apagar uma mulher que descobriu sua própria força, ela não desaparece. Ela explode. E dessa explosão, eu renasci. Se essa história tocou seu coração, se você se identificou em algum momento dessa jornada, deixe seu comentário aqui embaixo contando de onde você está assistindo e o que mais tocou você. Compartilhe esse vídeo com aquela amiga, prima, vizinha que precisa ouvir essa mensagem. Que dignidade não se negocia, que amor próprio vem primeiro e que nunca é tarde para recomeçar. Deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder as próximas histórias. Porque aqui a gente não conta histórias vazias. A gente conta histórias que transformam, que curam, que lembram você de quem você realmente é. Uma mulher forte, capaz e merecedora de todo o amor do mundo. Um abraço apertado no seu coração. E lembre-se, você é mais forte do que imagina. Até a próxima.